Fala pessoal, o GM Pedro aqui, estamos de volta com o episódio de hoje da nossa série Na Busca do Top 1 do Brasil de partidas rápidas aqui no chess.com, as partidas de 10 minutos. Bora lá começar esse nosso episódio de hoje. Vou lançar aqui o desafio, buscando já um adversário. Eu vou só ajustar aqui para colocar 200 pontos para baixo e agora sim estamos buscando aí um oponente. Últimos episódios com algumas vitórias, alguns tropeços, umas belas capivaradas também. Vamos ver o que vai rolar nesse episódio de hoje. Comecei aqui jogando com E4 já. O adversário tem a conta desde 2024. Aparentemente, mais ou menos ok, né? Vamos lá, vamos jogar a partida. Ele começou jogando uma escandinava. Essa escandinava com dama D6, que é uma versão melhor da escandinava, se comparado às posições de dama 5. E agora ele faz cavalo C6. Acredito que nessas posições geralmente se joga com G3, porque eu posso fazer o fianqueto do bispo e ainda tenho ideias de jogar um bispo F4 atacando essa dama. Agora eu não lembro muito bem as ordens dos lances. Eu acredito que... Eu não sei se joga H3 primeiro ou bispo G2 primeiro. Eu acredito que é bispo G2 primeiro. E depois eu faço um H3. Vamos tentar ir calculando aqui para entender a posição. Que eu lembro que tem umas ideias assim com H3, roque, joga um bispo F4, tem uns sacrifícios do peão de B2 também. Mas a ordem certinha das coisas, eu não sei. E nesse caso aqui, a ordem altera bastante o resultado, tá? Pode ser que tenha uma besteira aí no meio do caminho, mas vamos lá. Acho que é bispo G2, né? Porque se tomar em F3, eu posso tomar até mesmo de dama. Cavalo por D4, dama B7, cavalo C2, rei F1. Bom, eu acredito que o lance é H3, bispo toma, dama toma, se dama por D4, roque, será que é isso? Porque se eu jogar bispo F4 direto, dama B4, eu não tenho A3 ainda. E se eu jogar simplesmente rocando, aí é 6. H3, toma, toma. Eu não lembro exatamente essa ordem de lances, mas aqui com certeza eu errei, né? Porque ele joga cavalo toma D4, seu animal. Ai, caramba, eu tô aqui. Vamos lá, Estamos aqui de novo, xadrez vida real, né? Postando as capivaradas também. Nossa, era H3 com toda certeza, né? Porque agora ele pode tomar em D4, né? Era com toda certeza era H3. Agora, depois de ter feito o lance, né? Podia ter pensado um pouquinho mais, né? Vamos lá, vamos tentar calcular aqui direito isso, senão vai ficar complicado esse joguinho. De repente temos uma escandinava que deu certo, olha só. Tá aí uma escandinava que deu certo, o cara ganhou meu peão de D4 simplesmente. Vamos concentrar aqui porque... Tudo bem, caiu um peão, mas ainda não caiu a casa completamente, né? Eu acho. Provavelmente eu vou ter que trocar as damas, ter que jogar a dama D4, jogar essa posição. Porque... Olha, o cara jogou rápido aqui ainda, hein? Jogou um torre C4 rápido. Cara, vai ser uma partida difícil pra caramba.
Meu Deus. Vamos lá, vamos lá. Partida difícil pra caramba. Teremos pela frente. É... E engraçado que eu fiquei falando da ordem, da ordem, da ordem dos lances. Eu fui e errei a ordem dos lances, né? É... Tá, eu vou jogar a torre C1. Porque eu preciso primeiro resolver o problema desse cavalo em C3, que não tá bem. E sempre que eu tiro o cavalo, tá caindo em C2. Então, se eu conseguir tirar esse cavalo e jogar C3, pelo menos eu posso aguentar um pouco mais. Vamos ver. Tem que torcer pro cara não jogar muito preciso, né? Se ele jogar preciso, não dá pra salvar, né? Mas. Vamos lá. Tá parecendo com o outro. Teve algum outro episódio que eu dei uma entreguei um peão, assim, também troquei uma ordem, que aí já, desde o começo, já era aquela luta pela sobrevivência, assim, né? E assim, quando você tá lutando pra sobreviver numa partida, o grande segredo, assim, é não deixar a sua posição ela piorar ainda mais. Esse que é o desafio, assim, né? Tá, eu vou fazer aqui um cavalo B5, pois a minha ideia é aquela que eu falei, tipo, tirar esse cavalo daqui de C3 para começar, não é nem começar a criar ameaças, né? É tipo, só dar uma organizada aqui na posição para o negócio não desmoronar tão rápido aqui. Bom, assim, apesar de ter jogado um cavalo ameaçando a 7, eu não sei se é um peão que eu devo tomar. Por exemplo, os cavalo D5, cavalo A7, rei B8, cavalo B5, cavalo E3, F3, bispo C5. Não parece boa essa posição, né? Mas talvez rei F2. A posição tá meio torta, claramente pior, mas o material tá equilibrado, pelo menos, né? E no caso de A6, eu tava pensando em jogar um B3 intermediário. Porque essa torre ela tá meio esquisita por aqui, né? A torre ela não tem tantas casas assim. Pode ser que ela fique um pouco mal, né? Bom, ele jogou aí com esse torre A4, que ele tem uma ameaça agora de bispo E2. Por exemplo, se eu der cheque, rei B8, voltar esse cavalo, ele ele vai ter um bispo E2, ainda que eu tenha um cavalo C3. Esse bispo F1, cavalo A4. E bispo G2, rei G2, o material está igual aqui. Hum. Eu tô pensando em jogar esse lance cavalo por A7, rei B8, voltar o cavalo para B5. Pois se jogar bispo E2, eu jogo cavalo C3. Tome em F1, tome em A4. Tome em G2, rei G2. Ainda tô um pouco pior, mas eu acredito que dá para jogar assim. Vamos lá, vamos tomar em A7. Voltar o cavalo para B5. Se agora tomar em A2, a minha ideia é torre A1. E se ele toma em B2, a gente vai torcer para sobrar alguma coisa no final, né? Bom, a ideia era torre A1 no primeiro momento.
Eu vou jogar torre A1. Posso estar pendurando tudo aqui, né? Mas depois de tomar em B2, C4, eu começo a ameaçar algumas coisas, como por exemplo torre A7 para torre B7. E sempre que ele jogar C6, eu tenho um cheque. Rei C8, cheque. Começa a ter aí umas ameaças, pelo menos. Eu posso ter alguma ideia aí pela coluna A. Bom, o tempo ele está mais ou menos equilibrado, 5 minutos para cada. Seguimos aí com esse peãozão a menos. Não é muito legal, mas parece que tem algum jogo, assim, a posição não tá, pelo menos não é aquele peão a menos morto, né? Que aí fica difícil até de jogar a partida. Aqui tem um pouquinho de jogo ainda. Eu tinha pensado nesse C4, se jogar bispo E2, torre B7, torre A7 para torre B7. Porque ele tem umas ideias de cheque, cheque, torre. Eu vou jogar C4, porque ele tem bispo E2, torre C1, bispo toma C4. Só que aí eu tenho um cavalo por C7, aí começa a ter umas complicações já, né? A verdade é que talvez a posição já tenha umas complicações. Pois eu tirei a casa D5 do cavalo, o bispo tá ativo também. E esse lance, esse bispo E2, eu acredito que torre C1. E estamos no jogo, acho que estamos brincando aqui, hein? Estamos brincando aí na posição. Será que eu tô otimista? Mas às vezes tem que ser otimista no xadrez também, né? Tem que acreditar. Vamos lá, vamos tentar acreditar nessa posição. Ele veio com o bispo E2. Provavelmente vai jogar esse bispo toma C4. Mas eu acho que vai ficar perigoso para ele. Ele não jogou, ele jogou bispo D6. Bom, se eu jogar agora com torre A7, não pode jogar bispo C4, porque eu tenho torre B7, rei C8, cavalo por D6. Não sei muito bem como que ele vai responder esse lance. Vamos jogar a torre A7, ameaçando tomar em B7. E assim, às vezes eu posso ter a ameaça de dobrar em A, posso ter uns... A verdade é que eu já não sei o que ele joga, esse que é o problema, porque B6 leva mate em 1, leva a torre A8. Se jogar C6, cai o bispo em D6. Agora ele não tem nem mais esse lance porque o bispo está no ar. Se jogar um cavalo D5, talvez ele possa pensar nesse tipo de lance. Mas depois de cavalo D6, cavalo por E3... se cavalo D5, eu posso dobrar em A, ameaçando mate em 1. E aí depois de rei C8, eu tomo em D6 com cheque, tomo em D5. Tô achando que tô ficando ganho nessa posição, hein? Tô achando que eu tô ficando ganho na posição. Vamos lá, vamos ver se vamos enrolar aqui depois de ter entregado aquele peãozão na abertura. Não parece fácil já de jogar lances aqui de pretas. Tem muitas ameaças, né? Acho que ele foi otimista demais com essa torre. Ele foi indo atrás dos peões, ficou mal desenvolvido ali. Com certeza tinha jeitos melhores ali de converter a vantagem. Porque o negócio de converter a vantagem é isso, né? Você
Primeiro reagrupar as peças, tem vantagem material, reagrupa as peças, deixa tudo muito bem defendido, deixa tudo muito bem organizado e evitar ideias táticas do adversário, ameaças do adversário, porque senão você vai se complicando, igual esse cara, ele foi se complicando tudo, agora ele já tá com 1 minuto e 20 já, posição difícil de fazer lance. E ele saiu muito bem da abertura, né? Saiu com um peão a mais limpo, mas a conversão ele acabou falhando. Ele foi muito otimista. Às vezes acontece isso com o jogador. E aqui já era. Não vejo lance para ele. Ele tá pensando há bastante tempo e provavelmente vai abandonar aqui. Olha, que o cara perdendo 19 lances ainda. Bom, vamos lá, né? Agora eu tenho cheque em B7, que era a ideia. E aí eu vou ganhar a torre, fazendo aqui o lance... Será que tem lance melhor do que esse? Porque eu posso tomar em D6 e torre B2, bem torre a mais, assim, né? Eu não vou nem inventar, para não passar vontade de fazer besteira. Vou nem inventar, vou tomar aqui, que já é o suficiente para o cara abandonar. Eu comecei a pensar num bispo C6 para ir lá e dar mate direto e tal. Mas não tem motivo de fazer isso, né? Toma ali em D6, ganha a torre do cara, acabou, ele vai abandonar a partida. Às vezes a gente fica inventando demais. Vamos lá, ó, fazer a revisão aqui dessa partida, então. Eu fiz 91,5 de precisão, meu adversário fez 81,4. E vamos começar aqui a revisão dessa partida. Ele jogou aí uma defesa escandinava comigo. É duro, né? Escandinava mesmo quando dá certo, no fim ainda dá ruim, né? Porque é uma escandinava no fim, né? Deixa eu colocar aqui mais uma vitória. Chegamos a 92 vitórias, 12 empates, 12 derrotas. E vamos lá, vamos ver aqui essa escandinava. Joguei G... Olha, ele nessa ordem de lances o G3 é duvidoso já. Segundo o computador, ele acha cavalo B5, porque geralmente o preto joga com bispo G4 aqui, e daí o lance é G3, é o lance principal. Caramba, ele acha que é um erro também, mas esse aqui eu tenho certeza que é o lance assim, que é com... Não tenho tanta certeza assim, não. Na verdade, A6 eu acredito que é o lance mais jogado, e aí G3 é o lance. Isso, aí é um lance teórico, tá? Eu que me confundi, então. Ah, é isso, é porque eu tava jogando a posição com um tempo a menos. Porque é essa posição. Por isso que o meu rock não funcionou, porque o certo é rock mesmo, só que tem a inserção do 1 a 6 ali. Eu que viajei completamente aqui. Ele errou na ordem de lance, não fez A6, e eu tinha a ideia de cavalo B5 com bispo F4, cavalo B5 C4. Tá certo. Então eu que viajei mesmo aqui com G3, bispo G2 e rock, né? Isso que é legal, assim, né, da série, que eu vou postando tudo aqui pra vocês, né? Quando dá certo, quando dá errado. E aí você pode ver, assim, que mesmo um grande mestre comete erros, né? Então o humano vai sempre cometer alguns erros na partida. E acredito que isso é bem legal para o jogador amador que tá vendo aqui também, que às vezes o cara vê só ganhando e fala, poxa, é impossível jogar esse jogo, né? O cara não erra. Eu poderia postar só vitórias aqui e parecer um gênio, né? Mas seria mentira no fim, né? Porque vai errar, vai ter erros, vai ter derrotas também. Então vamos seguir postando tudo aqui para você que acompanha. Você vê que mesmo o grande mestre comete umas belas capivaradas, né? Aqui eu troquei uma ordem de lances e fiquei com peão a menos. Só que por incrível que pareça, olha isso, depois de bispo E3, o computador dá igualdade nessa posição. Caramba, ele dá igualdade. Não, a escandinava é ruim demais mesmo, não é possível. Porque, porque mesmo ganhando o peão ainda tá equilibrado. Ah, mas ele tomava em A7. Nossa, tomar em A7 eu cheguei a cogitar por um instante isso. E se B6 A4, é isso? E vai embora. Tem que tomar lá em A7 mesmo. Eu joguei passivo ali com torre C1, achei que tava ficando ruim mesmo. E aí o torre A4 dele que é otimista demais. Voltei ali para B5, torre A1.
É, e no fim C4 o branco tá melhor já. Bispo E2, torre C1, e aí esse lance perde direto. É, ganhamos uma partida, voltamos aí para 2.660. Vamos ver como que tá o ranking do Brasil agora? Deixa eu colocar aqui nas estatísticas, vamos ver como estamos. Bom, então o rate mais alto da conta foi aí 2.663. Estamos aí, voltamos para 2.660. Então no global, estou ali em 49. Diegão não para de subir, né? Tá uma máquina de fazer ponta ali o Diego. Mas voltamos ali para o 49, 2.660. O próximo ali é o Amin Bacen, que tem 2.671. Então ainda tem que ganhar algumas belas partidas ali para chegar nele. Porque agora vai aos pouquinhos, né? A gente vai indo bem aos pouquinhos. Então tá lá, Diego tá com 2.720. Estamos aí a exatos 60 pontos de distância do Diego. Tem muita partida aí pela frente. Na sequência vem o Cricor, o Sup e o americano ali na faixa dos 2.600. É, galera, tá? Vamos ver o que vai rolar aí nos próximos episódios dessa série. E se de repente você está querendo aprender mais sobre xadrez, você sempre acompanha aqui o canal, você quer melhorar, eu quero te convidar a fazer parte da próxima turma de alunos da Chessflix, que é a nossa escola de xadrez. Dentro da Chessflix você tem acesso ao nosso aplicativo que foi feito justamente para jogadores de xadrez. Nós construímos ali um aplicativo com trilhas de treinamento que vão desde o nível 0 até o nível de mestre. Então tem as aulas, os exercícios, tudo dentro do app para você ir evoluindo como jogador. E lá você tem aulas ao vivo comigo, mais um time de grandes mestres, tá? Se você quer se tornar aluno com uma condição especial, entra para a lista de espera, o link está na descrição desse vídeo, no primeiro comentário fixado, tá? E vamos chegando ao final desse nosso vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado, você tenha aprendido mais. Se você gostou, deixa aquele like aqui no vídeo. Se você ainda não é inscrito, já aproveita para se inscrever. Todos os dias tem vídeos novos por aqui. Vamos encerrando e até a próxima.